Apocalipse 7, leitura do verso 9 até o verso 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Oremos mais uma vez. Senhor, como é bom saber que o Senhor está sempre presente com o seu povo. E como lemos aqui, para todos sempre, viveremos contigo, estaremos com o Senhor e o Senhor conosco, e o Senhor cuidará de nós, será o nosso pastor. O Senhor cuidará do teu povo eternamente, louvado, exaltado seja o teu nome. Em meio a estes cuidados, ao pastoreio que é teu, pastoreia o nosso coração nesse momento, ó Deus. Traga esperança, consolo, fala conosco, edifica a tua igreja, quebranta o nosso coração para compreendermos aquilo que diz a Escritura. E ajuda-me, ó Deus, a expor com fidelidade a tua palavra, para benefício do teu povo e glória do teu nome. Oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na grande comissão que deu aos seus discípulos, desafiou-os a ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele havia ensinado e ordenado. Um desafio um tanto quanto grande, difícil. Falar em nome de Cristo Jesus, pregar a todas as nações, discipular pessoas e ensinar tudo aquilo que o Senhor havia deixado. Que grande desafio! Contudo, as palavras do Senhor não pararam por aí. Ele termina este comissionamento dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus termina então o seu comissionamento com essa promessa: eu estou com vocês e estarei com vocês para todo sempre. Nós veremos hoje Deus sempre presente conosco, presente para sempre, presente para sempre. Não haverá um momento em que o Senhor nos abandonará, muito pelo contrário. Tudo aquilo que temos visto da história da redenção conduz para uma consumação gloriosa, aquela em que nós nos encontraremos com Cristo e viveremos com Ele para todo sempre. Quando pensamos então no desenrolar da história do povo de Deus, este povo que foi criado segundo a sua imagem, que infelizmente pecou, que recebeu a promessa da vinda de um Messias, aguardou por a chegada desse Messias, viveu este Cristo aqui encarnado, ouviu e há o relato da Escritura testemunhando seu ministério, sua morte, sua ressurreição. Esta igreja que agora segue, cumprindo essa ordenança do Senhor, toda essa história nos conduz a um momento muito especial. Aquele em que Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, nós nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele para todos sempre. O texto de Apocalipse foi escrito à igreja para confortar e consolar. Uma igreja que talvez estivesse se sentindo sozinha, abandonada pelo seu Cristo.
Quando nós pensamos nestes nossos irmãos, eles viviam debaixo de grande perseguição. Domiciano matava cristãos a centenas e milhares. Era um momento triste, difícil para o povo de Deus. E no coração de muitos estava este sentimento de que o Senhor havia os abandonado. Que aquele Cristo que foi visto pelos pais, pelos avós, que os pais e avós testemunharam milagres, ensinos, e ouviram sobre um reino em que ele, Jesus, reinaria, estes crentes agora se sentem abandonados, porque estão debaixo de um reino que não parece em nada com o reino de Deus, mas com o reino de alguém que prendia, matava, torturava cristãos. Foi justamente para confortar e consolar este povo que Deus deixou o Apocalipse. O próprio Cristo vai ao encontro de João na ilha de Patmos para confortar e consolar. E falar, João, o que eu vou te mostrar, escreve. Escreve e manda para as igrejas. Falando para eles que eu estou com vocês. Falando para eles que eu vivo no meio de vocês, conheço as obras de vocês, as lutas de vocês, as perseguições que vocês enfrentam. E eu não abandonei nenhum de vocês. Diversas visões foram dadas a João. E quando o nosso texto diz, depois destas coisas vi, João não está querendo colocar uma ordem de acontecimentos cronológicos. Primeiro vem esse acontecimento, depois esse, depois esse, depois esse. Não. Apocalipse não pode ser lido assim, como se os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao 22, fossem formando uma linha do tempo. Essa não é a maneira correta de você ler esta revelação. São diversas visões que vão aparecer no livro, todas elas contando basicamente a mesma história. O que se dá do dia da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. E essa história vai ser contada e repetida diversas vezes no livro, cada vez com um enfoque diferente, mas sempre com um grande propósito: mostrar Cristo vitorioso e a sua igreja vitoriosa com ele. Depois, então, de ter a visão dos selos, João agora vai ter uma outra visão. A visão que fala deste fim de todas as coisas. Onde, de um lado, há uma promessa de juízo do Senhor sendo exercida contra os homens que não testemunharam e não creram em Cristo Jesus, muito pelo contrário, perseguiram a igreja de Cristo. E do outro lado, o povo de Deus reunido para adorar e bendizer o seu nome. Então, quando nós pensamos neste Deus presente conosco para sempre, nós falamos que essa presença, primeiramente, reúne o seu povo. É glorioso nós imaginarmos que haverá um dia em que o Senhor vai congregar os seus. E diz o texto, depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Qual é o número dos eleitos? Quantas pessoas cabem no novo céu e nova terra? Quantas pessoas serão salvas? O texto nos responde, é uma multidão que ninguém pode enumerar. Para falar desse número, anteriormente, neste mesmo capítulo 7, antes de vir o juízo de Deus e a destruição de todas as coisas, uma voz do céu diz, calma, aguarde, até que seja marcado o número dos eleitos. E aí é citado o número 144 mil. Até serem eles selados, até todos aqueles que precisam ser salvos serem efetivamente salvos. Ora, seria 144 mil o número daqueles que serão salvos? Certamente não. Do contrário, nós que já estamos bem adiante na história da igreja, certamente estaríamos de fora. Com certeza, 144 mil não é o número dos eleitos. Mas este é um número simbólico. Se você ver o texto e fazer as contas, é uma multiplicação do número 12. 12 vezes 12 mil. O número 12 em todo o livro de Apocalipse, e de forma geral na Escritura, sempre aponta para a realidade do povo de Deus. Quando este povo de Deus é mencionado no Antigo Testamento, ele é estabelecido na figura de 12 tribos, os descendentes de Jacó. Quando nós vemos a realidade no Novo Testamento, a figura que representa esse povo de Deus está fundamentada na figura dos 12 apóstolos. E sem querer fazer qualquer polêmica de quem seriam as 12 tribos ou quem são os 12 apóstolos, tem Judas, não tem Judas, é Paulo ou é Matias, enfim, essa não é a grande importância
A ideia proposta na Escritura é mostrar que Deus tem aliança com o povo. Foi assim no Antigo Testamento com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. É assim no Novo Testamento com aqueles que vêm depois, a seguir, adiante dos apóstolos. Quando você pensa, então, nessa representatividade numérica de 12 vezes 12 mil, é uma forma que a Bíblia encontrou, ou que João encontrou para comunicar a nós o seguinte: é tanta gente, e não fica ninguém de fora. Os do Antigo Testamento estarão lá? Sim, eles estarão lá. E os do Novo Testamento, todos aqueles que vieram depois dos apóstolos? Sim, eles também estarão lá. Ninguém vai ficar de fora. O povo de Deus, de todos os tempos, de todas as épocas, estarão reunidos diante do Senhor. Eis numerosa multidão que ninguém pode contar. Irmãos, nós seremos reunidos e congregados. Talvez isso para nós, que desfrutamos da liberdade religiosa, possa não parecer muita coisa. Mas quando nós lemos o texto de Sofonias, lá no capítulo 3, o texto traz uma mensagem muito especial, falando que naquele dia, no grande dia do Senhor, quando Ele voltar, Ele mesmo vai reunir e congregar os seus, aqueles que estão dispersos, que têm o seu nome feito maldição na terra em que estão. O texto de Sofonias está falando o seguinte: existem muitas pessoas espalhadas pelo mundo que não podem se reunir como nós estamos reunidos, que não podem adorar como nós fazemos. Nós ouvimos aqui o testemunho dos irmãos falando: pastor, eu estava triste porque eu estava ausente por conta da enfermidade, ausente por conta do trabalho, ou ausente por conta de não ter como me locomover e vir à igreja. E como de fato isso é ruim, quando a gente não consegue estar aqui reunido, congregando. Imagine então aqueles muitos irmãos que estão ausentes desta assembleia e desta reunião porque são perseguidos, porque são impedidos. Daqueles muitos filhos que têm pais descrentes que não os permitem ir à igreja. Daqueles muitos maridos ou esposas que acabam não podendo congregar porque o cônjuge cria impedimentos para isso. Quantas são as histórias de irmãos nossos que queriam desfrutar desse ajuntamento solene, desse momento de estarmos juntos, cantando, louvando, adorando, orando, ouvindo a palavra de Deus, e por vezes são impedidos de fazê-lo. Mas haverá um dia em que esta presença de Deus marca não apenas Ele conosco, mas Ele com todos nós, reunindo uma multidão que ninguém pode enumerar. Essa multidão é marcada por pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas. Estão todos em pé diante do trono e do Cordeiro. João está tendo a visão de que momento? João está tendo a visão daquele grande dia. Quando o Senhor Jesus reunir o seu povo na vinda dele, diz a Escritura que os mortos ressuscitarão. E aqueles que morreram crendo em Cristo subirão para o encontro com Ele nas nuvens. É deste encontro, é deste momento de união do povo de Deus que João está falando. De algo que virá. E neste dia, pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, mostrando que Deus reúne não só uma quantidade enorme de pessoas, mas todo tipo de pessoa. Todas as vezes que a Bíblia fala de uma ideia de que o Senhor veio para salvar a todos, o todos que a Bíblia põe é gente de tudo quanto que é tipo. No reino dos céus não há diferença entre brasileiros, portugueses, americanos, franceses, brancos, negros, ricos ou pobres. Gente de toda tribo, povo, língua e nação, reunidos para adorar ao Senhor. É muito belo e sem dúvida nenhuma necessário essa afirmação, que todas as vezes que a Bíblia fala desse povo de Deus reunido diante dele para adorá-lo, a Bíblia sempre faz questão de mencionar isso. É gente de toda tribo, povo, língua e nação. Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Porque o nosso Deus não faz diferença de cor, de raça, de gente. São as pessoas a quem Ele amou e as comprou com o seu sangue. Deus estará conosco e todos nós estaremos com Ele para todos sempre. Louvado seja o nosso Deus. É uma multidão numerosa. É uma multidão de toda a gente. E diz o texto que eles estão de pé. Mais adiante, nós veremos esse povo se curvando, se ajoelhando, dobrando-se diante do Senhor. Mas nesse primeiro momento da visão, eles estão de pé. E será dito também que eles estão com vestiduras brancas. Essa menção deles estarem em pé
e com as vestiduras brancas mostram a condição de dignidade com a qual nós nos encontraremos diante de Deus. Este dia do grande encontro com o Senhor não será para nós um momento de medo, de pavor. Estamos agora diante de Deus, o que será de nós? Não. Estaremos de pé, porque agora nós somos convidados a reinar com Ele e julgar as nações com Ele. E recebemos vestiduras brancas. Todos de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. As vestes brancas serviam como uma espécie de ingresso para que você estivesse em festas reservadas às pessoas muito especiais. Obviamente, uma roupa branca naqueles dias não era tão fácil de se ter como temos nos nossos dias. Então você ter vestiduras brancas, alvas, claras, limpas, era sinal de que você estava muito bem trajado, muito bem preparado para um momento de festa. E as vestes brancas apontam não apenas a pureza que nós teremos diante de Deus, mas também o acesso que nós temos diante dele na sala do trono. O que esse texto quer comunicar? Que o fato de Deus nos reunir aponta não para uma reunião a fim de julgamento, condenação, não para que a ira dele venha contra nós. Ele nos reúne para cuidar de nós. Ele nos reúne para que nós possamos adorar a Ele. Há um contraste neste grande dia. Quando nós vamos a Apocalipse capítulo 19, a Escritura vai dizer que se ajuntaram, se reuniram os reis da terra, a besta, o anticristo, e todos eles se reuniram para pelejar contra o Senhor. E diz o Senhor que vem contra eles o próprio Cristo e mata a todos. Duas reuniões. Uma para experimentar o juízo e a ira de Deus. A outra reunião do povo de Deus para viver com Ele, em adoração a Ele, debaixo dos cuidados dEle, para todos sempre. Com vestiduras brancas. Irmãos, há uma beleza muito grande em saber que nós seremos aceitos. Em saber que fomos achados dignos de estar ali naquele lugar. Certamente você já viveu a experiência de repente se ver num lugar que você fala, não, aqui não é onde eu deveria estar. Não sei se você já viveu isso, mas eu já fui a alguns eventos e compromissos assim. E aí você está ali naquele lugar e você fala, não, isso aqui não é para mim. É como nos momentos em que eu vou na academia, né? Eu estou ali, eu olho ao meu redor e falo, não, tem alguma coisa errada. Isso aqui acho que não é para mim, acho que eu não sou digno desse lugar. Parece que eu não me encaixo muito bem naquele perfil, não sei porquê, mas eu olho ao meu redor e parece que não há dignidade para eu estar ali. Não há, talvez, as vestimentas adequadas. Então você fica meio que constrangido com aquele cenário. Ao passo também que certamente você já esteve em um lugar, em uma condição em que talvez você tenha batalhado, lutado e trabalhado muito, e quando você chegou ali naquele lugar, naquela hora, você sorriu e falou, eu estou aqui e valeu, fiz por merecer estar. Eu lembro quando, na minha formatura, isso aconteceu desse jeito. Eu tinha a idade do João, e aí terminei o pré. Pai, vai ter formatura. O que você vai fazer ano que vem? Estudar. Então, não vai formar de nada. Aí, quarta para quinta série, né? Na nossa época, você formava da quarta série, terminava o fundamental. Pai, vai ter formatura. Formatura do quê, menino? O que você vai fazer ano que vem? Eu vou estudar, quinta série. Eu vou formar do quê? Nada de formatura. Oitava série, a mesma coisa. Pai, formatura, não sei o quê, paga, não sei o que lá, tal. O que você vai fazer ano que vem? Primeiro ano do colegial. Então você vai formar o quê, menino? Não vai fazer festa para isso, vai continuar, segue estudando. Aí quando eu fiz ciências contábeis, não era o curso que eu queria fazer, eu sempre quis ser pastor. Aí eu falei, pai, daí meu pai falou, e aí, formatura? Eu falei, pai, terminei, vou continuar estudando. Não fiz formatura de contabilidade. Eu fui fazer minha primeira formatura lá do curso de seminário, que era o curso que eu queria realmente fazer. E depois fiz formatura de outros cursos, né? Mas quando você está ali na formatura, você vê toda uma trajetória.
e você fala, não, eu estou no lugar certo. E eu ocupo esse lugar com dignidade. Com dignidade. De quem cumpriu todas as etapas, de quem fez tudo o que deveria fazer. O que é diferente nessa reunião é que, sinceramente, não há em nós qualquer mérito. Para estarmos ali diante de Cristo Jesus, nenhum de nós fizemos por merecer. Muito pelo contrário. Talvez o sentimento que deveríamos ter, cientes de que estaremos diante do Senhor, fosse de pavor, de medo. E por que não precisamos ter este sentimento? Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que nos dignifica a estar de pé, com vestiduras brancas diante do Senhor, nesta reunião do povo de Deus, na presença dele e com ele para todo sempre, é o fato de que em Cristo Jesus nós somos santos, justos, remidos, lavados e aceitos. É muito belo notar que nesta lista, desta visão, não aparecem apóstolos, pastores, presbíteros, líderes. É só gente crente. Porque, irmãos, os pastores não são dignos. Os presbíteros não são dignos. Os diáconos não são. E os crentes não são. Nenhum de nós. Todos somos pecadores. Todos somos falhos. Cada um de nós temos nossos erros, nossas lutas, nossos desafios. E por que então somos aceitos? E por que então estaremos lá nessa reunião? Porque professamos a fé em Cristo Jesus. E a Bíblia nos fala que somos salvos e fomos reconciliados com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É o coração humilde que reconhece e fala, Senhor, eu não tenho direito, eu não mereço, eu não poderia estar de pé aqui diante do Senhor, muito pelo contrário, eu tinha que estar no chão, jogado, largado, pronto para receber a tua ira. Mas eu creio em Cristo Jesus, e Cristo Jesus foi para a cruz e pagou o preço no meu lugar. De forma que agora eu sei que eu posso entrar, e eu sei que posso estar. Essa semana eu tive a bênção e o privilégio de acompanhar o presbítero Rui lá no estádio do Porto. E o presbítero Rui fez a gentileza de comprar o ingresso para a visita do museu e para todas as coisas que a gente fez lá, de forma que eu nem vi onde era a catraca nem nada. Mas eu tinha um ingresso e estava ali porque alguém garantiu aquilo para mim. Jesus é este que comprou o ingresso e garantiu que você pudesse ir e estar reunido com o povo de Deus, de pé, ao lado dele, de forma digna. É claro que o diabo vai tentar todo dia falar para você, você não merece, você não é digno, você não deveria estar ali. Todo dia o diabo vai fazer isso. Todo dia ele vai jogar na nossa cara o nosso pecado, nossas falhas, e vai querer provar que nós não merecíamos estar na presença de Deus. E nessa hora a gente precisa lembrar o diabo. Cristo Jesus pagou o preço do ingresso para que eu pudesse estar aqui. Ele comprou a minha vida com o sangue dele. Este povo está reunido com um propósito. Eles louvam e adoram ao Senhor, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja, eles louvam ao Senhor, reconhecem que Cristo Jesus está no trono, e reconhecem exatamente isso que nós acabamos de falar. A Ele pertence a salvação. Ninguém está aqui por mérito próprio, estamos aqui porque Cristo Jesus comprou a nossa salvação. Louvamos a Ele. Então agora vem, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Se junta ao povo de Deus a figura aqui dos anjos, seres criados por Deus para sua glória e serviço a Ele, os anciãos, que é uma representatividade também do povo de Deus através da figura dos seus líderes, os 4 seres viventes que representam toda a criação, todos os animais, todos aqueles seres que foram criados pelo Senhor, toda a criação também louvando ao Senhor, todos ante o trono do nosso Deus. Irmãos,
É um momento glorioso. Todo ser que respira louve ao Senhor. É o cumprimento do Salmo 150. Adorando e bendizendo ao nosso Deus. E veja como começa e termina esse cântico do verso 12. Amém. É a consumação. É o fechamento de toda a história. Se alguém perguntar para você, e aí, como é que vai terminar a vida? Como é que tudo isso termina? Com um grande e lindo amém. Assim seja feita a vontade do Senhor, aquele que está no controle de todas as coisas, na criação, na queda, na redenção e na consumação, no controle da história da minha vida. A Ele o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, tudo a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus está presente conosco para sempre. E essa é primeiramente uma presença que reúne, mas também é uma presença que salva. O verso 13 vai nos dizer, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes se vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa reunião também, ela não marca apenas o povo reunido adorando, marca também um povo que foi salvo. Certamente esses crentes que receberam esse texto de Apocalipse estavam olhando a vida deles e pensando que eles estavam sofrendo derrotas constantes. A cada crente preso, a cada crente assassinado, a cada injustiça que acontecia, talvez o sentimento no coração daqueles crentes fosse um sentimento de derrota, de frustração. No meio da tribulação e da perseguição, nós estamos perdendo o tempo todo. O Senhor veio mostrar a eles que não. Vocês não estão perdendo. Talvez o sentimento desses que estavam sendo perseguidos era de total derrota. Mas é como se o Senhor convidasse a João e mostrasse a eles e à igreja, está vendo onde eles estão? Eles não estão em derrota. Eles estão louvando e adorando ao Senhor. Eles estão na reunião do povo de Deus. Irmãos, às vezes a gente pode imaginar que perdemos para um câncer, quando alguém parte e não foi curado, que alguém foi arrancado de nós injustamente, que o Senhor não ouviu a nossa oração, que a cura não veio, que talvez diante de tantas injustiças e tantas coisas ruins que acontecem, que Deus não se importa conosco. Mas esta reunião do povo de Deus mostra que o Senhor nem sempre vai nos livrar da tribulação, da perseguição e das injustiças dessa vida. Mas há uma certeza, no final nós vencemos. E no final nós estamos com Ele. E com Ele há vitória para sempre. São esses aqueles que vêm da grande tribulação. Há uma dupla menção aqui, uma ideia da realidade daquilo que aqueles crentes estavam passando, sendo atribulados pelo Império Romano, e falando também para uma grande tribulação que virá. E de forma geral, tendo em vista que os sinais do fim, eles vão se repetindo e se intensificando, ou seja, crentes no passado sofreram tribulação, hoje crentes como nós oramos pelos irmãos da Eritreia, estão sofrendo perseguição debaixo de tribulação e haverá no futuro ainda mais tribulação e perseguição aos cristãos, mas nós temos uma certeza, o povo de Deus no final sai vitorioso, nós vamos passar por essas coisas. Vamos passar pelas enfermidades, vamos passar pelas injustiças, vamos passar pelas provações, vamos passar pelas lutas e estaremos com o Senhor Jesus para todo sempre. Mais uma vez, uma salvação e uma dignidade marcada por um fato. Tivemos as nossas vestiduras lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Quando nós pensamos nessa ideia do tabernáculo, de estarmos na presença dele, está sendo feita uma analogia aqui com aquilo que se dava no Antigo Testamento. A figura do sumo sacerdote precisava se apresentar com as roupas limpas, com sacrifícios tendo sido apresentados em perdão pelos seus pecados, e chegar diante do Senhor, no tabernáculo do Senhor, para aquele momento de comunhão com o Senhor. Se não houvesse dignidade na figura do sacerdote, ele morreria. Esse era um rito para mostrar aquilo que
O pecado trouxe e fez. E aquilo também que o Senhor estava provendo para nós. Quando a gente vê a realidade do tabernáculo, o tabernáculo era ao mesmo tempo, a presença de Deus e a ausência dele. A presença dele, porque, claro, ele ali se manifestava, ali falava com o sumo sacerdote, ali recebia a adoração e as ofertas do povo. Mas o fato de ter o tabernáculo mostrava que o pecado trouxe para nós uma barreira. Porque antes você não precisava do Santo dos Santos. Antes você não precisava desse rito todo para estar na presença de Deus. Contudo, o nosso pecado nos afasta de Deus. E quanto mais nós estamos em pecados, mais distante nós estamos de Deus. Mais insensíveis nós estamos a ouvir a sua palavra. Mais distantes do Senhor, da companhia do Senhor, da presença do Senhor. Mais distantes estaremos do conforto, do consolo, da orientação e da direção do nosso Deus. Quando o texto fala, fazendo analogia mais uma vez das vestes e agora do santuário, do tabernáculo, está mostrando que a realidade que temos agora com Cristo é que já não há mais um templo específico, um tabernáculo específico. O véu do templo se rasgou. Todos agora, não mais apenas a figura do sacerdote, mas todos agora podem se aproximar de Deus. Todos agora podem falar com Ele. Todos agora podem estar diante dEle e serem cuidados por Ele. Tivemos as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Não no nosso próprio, não nas nossas obras, não nos nossos méritos, não naquilo que fazemos certo. E eu já disse isso aqui outra vez e repito. Quando chegarmos lá, e aí, por que você pode estar aqui no céu? Qual vai ser a nossa resposta? Eu fui uma pessoa honesta, eu tentei ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, eu paguei direitinho as minhas contas, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, tentei ajudar o próximo, eu fui pastor, eu ia à igreja todo domingo, eu mereço estar aqui. Se essa for a sua resposta, você vai para o inferno. A nossa resposta deve ser, Senhor, eu não mereço. Senhor, as minhas vestes não são limpas, elas são cheias de mancha, de pecado. Se não for o Senhor a lavar no sangue do Cordeiro, eu não tenho acesso. Então por que você merece estar no céu? Porque eu creio em Cristo Jesus. E Cristo Jesus pagou com o sangue dele o preço para eu estar lá no céu com o povo de Deus. Mas o texto, no verso 15, termina dizendo assim: aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Como eu disse, o tabernáculo marcava a presença de Deus. Significa que agora nós estaremos debaixo desta tenda de comunhão com o Senhor para todo sempre. É muito lindo nós vermos isso, esta ação do nosso Deus, estendendo sobre nós, sobre o seu povo, o tabernáculo, aquela tenda que era pequena, aquele lugar de comunhão que apenas o sumo sacerdote podia ter com o Senhor, esse lugar de intimidade que era tão restritivo, agora ele é estendido sobre todos. É como se agora as tendas fossem alargadas para que ninguém ficasse de fora e todo o povo de Deus fosse reunido. Isso é sinônimo de salvação. O Senhor nos salva da tribulação, garantindo a nossa vitória, e nos salva para vivermos diante dele para todos sempre. Deus presente conosco para sempre. Uma presença que reúne, uma presença que salva, mas por fim uma presença que consola. Verso 16 e 17 nos diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Que promessa gloriosa! E como vai ser essa vida com o Senhor para todo sempre? O texto responde: nunca mais fome, nunca mais sede. O Senhor vai prover para nós tudo o que precisarmos. Não haverá escassez, não haverá injustiça social, não haverá miséria, não haverá malfeitores que roubam e tiram daqueles que trabalham e labutam para ter o pão. Jamais haverá fome, nunca mais terá sede. O Senhor vai nos sustentar para todo sempre. É provisão, é mantimento, é saúde, sem enfermidade, sem dor, sem tristeza. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Como vai ser essa vida? Seremos sustentados pelo Senhor, seremos
cuidados e protegidos pelo Senhor de qualquer aflição. Esta ideia de não cair sobre nós o sol, nem ardor algum, faz analogia de você estar trabalhando debaixo daquele sol quente, passando pelas aflições, pela sequidão. Num contexto de um lugar desértico como este, do qual o povo de Deus convivia, é muito comum associar ao sol as muitas adversidades da vida. Esse sol constante, sem chuva, sem brisa, sem vento, marca escassez, marca sofrimento, marca pobreza. E o que o texto está dizendo é o seguinte, olha, não haverá qualquer tipo de aflição ou angústia sobre os meus. O próprio Cordeiro, o próprio Senhor vai cuidar de nós, vai suprir para nós, vai nos dar livramento. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Que forma gloriosa de juntar o pastor e o cordeiro na mesma frase. Quem vai pastorear a nós? Quem será o bom pastor que vai nos guiar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, que vai cuidar e proteger o seu povo? Ele é pastor, mas ao mesmo tempo ele é o próprio Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Ele vai nos apacentar. Irmãos, nós seremos consolados por Cristo, guiados por Ele, protegidos por Ele, amparados por Ele, sustentados por Ele, para todo o sempre com Ele. Nos guiará a fontes da água da vida. Nunca mais haverá morte. E Ele vai enxugar do nosso olho toda lágrima. Que lágrimas serão essas? Se não haverá morte, para que haja luto. Se não haverá dor, para que hajam lágrimas de uma dor, ou enfermidades para que essas lágrimas venham. Se não haverá tristeza, essas lágrimas serão para aqueles muitos momentos em que nós nos lembrarmos que pecamos e ofendemos a Ele. E nesses momentos em que nossos olhos se encherem de lágrimas, pensando, ó Senhor, eu não mereci estar aqui. Ele vai nos consolar e falando, calma, eu paguei o preço, tá tudo bem. Eu te amo. E eu amei vocês ao ponto de me entregar por vocês. Isso será para todo sempre. Nós com o Senhor e o Senhor pastoreando, consolando, removendo o sofrimento, removendo a aflição, cuidando de nós para todo o sempre. Nós vimos nesta exposição de Apocalipse 7 que o nosso Deus, presente hoje, em tantos momentos como nós vimos no decorrer de toda a série. Lá na criação, depois na queda, na redenção, nos momentos de sofrimento, perseguição, angústia, luto, medo, nos dias comuns, este Deus que sempre esteve presente com o seu povo está presente conosco hoje, estará presente conosco para todo sempre e nos reunirá com Ele para todo sempre. É uma presença que reúne, que salva, que consola. E nós estaremos lá, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, pela graça salvadora de Cristo Jesus que nos alcançou. E se você deseja estar lá, só há uma coisa que você e eu, algo que nós precisamos fazer: crer em Cristo Jesus. É pela fé que nós chegamos lá. Não são as nossas obras. Se nós tentarmos ir pelas obras, a gente sempre vai fracassar. Porque você pode ir muito bem durante um dia, 2, 3, talvez até uma semana ou um mês, o que eu acho difícil. Mas em algum momento, inevitavelmente, você vai esbarrar na realidade de que você é um pecador, de que tem erros, de que tem falhas, de que você não é 100%. E talvez, se você se atentar apenas aos seus pecados, você vai desanimar. E talvez um pecado vai puxar outro, porque já que eu não consigo fazer tudo certo, então, para que eu vou continuar insistindo e tentando? Mas essa é a beleza de nós crermos em Cristo Jesus. Reconhecermos de que o Senhor nos salvou, pagou o preço, garantiu a nossa salvação, para que agora a gente já viva em santidade, para a glória dele. Creia em Cristo Jesus e desfrute da presença dele com você, hoje e para todos sempre. Amém.